Fala jovens, bem-vindos a mais um review de Westworld. E Gustavo, que isso, cara? Que episódio foi esse? Bombástico, episódio bombástico. Altas revelações. Mas vamos com calma, vamos com calma. E você aí que já acompanha nosso review, né? Curte aqui embaixo já de início, que isso ajuda bastante. E eu tenho aqui uma dica pra você. Acompanhe esse vídeo até o final, que tem algumas teorias que a gente andou pensando e vendo aí. Você vai gostar bastante. Então, depois de uma semana sem aparecer, a Dolores e o Will apareceram num trem junto com o El Lazo. Acabou o episódio 5 assim, eles no trem com o El Lazo. E eles têm um papo ali e ao longo do caminho eles percebem que chegam na tribo fantasma. No território da tribo fantasma. No território da tribo fantasma. Só que nisso, finalmente o William revelou pra Dolores que ele tem uma mulher em casa esperando ele. E ela até fala assim, é irmã do Logan, né? Ele fala, mas então, eu vou casar com ela quando eu voltar. E a Dolores fica, meu Deus... Isso porque a Dolores pareceu dar mole pra ele ali, né? Ela fica boladona e vai chorar no cantinho. Né? É bem coisa de donzela, né? Da época, assim, virgem, né? Aí o William vai atrás dela e fala, pô, não é assim não, aqui eu tô aprendendo a ser quem eu sou. Aqui eu não preciso fingir, finalmente tô me conhecendo melhor aqui. Que é um diálogo interessante até para novas teorias que a gente não vai debater hoje. Aí eles fazem love, né? Finalmente rola um love ali, né? Tira a roupa ali, aqui, Dolores, né? Mostrando que é um pouquinho mais selvagem do que ela aparenta ser. Make love. Depois de acontecer tudo isso, o amorzinho lá e tal, eles percebem que sofreram uma emboscada dos confederados. Os confederados, pra quem não lembra, é aquele pessoal que o William e o Logan e a Dolores também pegaram na emboscada do outro episódio, que eles pegaram a nitroglicerina deles. Inclusive, vale lembrar também que os Link, é o cara que tava com o pessoal na emboscada, pra pegar a nitro, se você lembrar, o El Lazo tava botando a nitro no sangue dele, né? Ele tá virando uma bomba ali. Então eles botam o defunto em cima do cavalo, vai atrás dele e o Lazo dá um tiro e explode. Isso pra eles fugirem dos confederados. Eles conseguem. O pessoal vai fugindo, eles vão correndo atrás deles. E é uma cena maneira de ação, né? Que a gente viu até em algumas promos a Dolores atirando pra trás, em cima do cavalo e tal. E a gente queria ver essa cena e finalmente a gente viu. E a gente percebe que os três conseguem fugir desse pessoal. Nesse ponto, o El Lazo, o Will e a Dolores se separaram. Foi o Will e a Dolores pra um lado e o El Lazo pro outro. E a Dolores encontrou um caminho daquele sonho que ela sonhou, que ela desenhou inclusive, né? A Dolores e o Will estão indo atrás do labirinto, se você não lembra. Mas é claro que você lembra. O Hector apareceu, Gustavo. Não, Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro apareceu, Gustavo. Finalmente. Peladão, inclusive. O episódio inteiro tava pelado. Inteiro, você percebeu? Ele tava inteiro. E ele tava ali conversando com o Bernard, né? Inclusive, uma coisa interessante. O Bernard mostrou algumas fotos. Não, primeiro uma outra coisa interessante. O Hector tava contando uma história que aconteceu de uma treta lá no parque. Ele fala que o cara ia matar ele e levar ele pro carro. Aí quando mostra a frase dele, a árvore de diálogo dele, a palavra carro tá cortada. Porque não existe essa palavra lá no diálogo deles, né? Então é interessante isso. E também o Bernard começou a mostrar umas fotos atuais, né? Da nossa época, assim, não nossa época, mas que não é da época lá deles. E o Hector diz uma coisa interessante. Quando ele vê essas fotos, ele fala, isso não me diz nada. Que é a mesma coisa que a Dolores fala pro pai dela quando o pai dela mostra aquela foto atual também do primeiro episódio. Continuando o Hector, essa Charlotte, Gustavo, veio pra abalar a série, né? O Hector tava dando uma canseira nela ali. E a Teresa ouviu, inclusive. Vocês viram ali que a Teresa entrou no quarto, né? Elas começaram a conversar e a gente descobre que a Teresa tava tirando informações do parque pra Charlotte. Eu errei rude, errei feio. Porque eu falei, acho que não é Teresa não, mas era. Às vezes o caminho mais simples é o caminho, né? A Maeve aparece no parque, já boladona já, né? Modificada, inclusive. Ela entra no bordel. Aí fecha o piano, tá tocando música sozinha ali, fecha. Pô, para com essa porra. E nessa hora chega a Clementine e elas começam a ter uma conversa lá, despretensiosa. É curioso porque a Maeve fala uma frase que ela mesmo depois ela estranha, ela falando a frase, tipo... essa frase é programada, ela faz uma cara. Tem Newton... Parabéns pra você. Quando a Maeve percebe que pausa tudo, do nada. Menos ela. Todo mundo paralisa e entra aquele pessoal do laboratório. Ela tá ouvindo o que esse pessoal tá falando e eles estão falando que ela causa problemas, é ela ali do bar e tal. Ela que tá causando problemas aqui, né? Aí eles levam a Clementine lá pra cima porque, na verdade, a Charlotte quer fazer com que pareça que ela tá bugando, né? Pra causar problemas pro Ford se aposentar e elas tomarem o parque. Isso. Então lá em cima no laboratório com a Teresa, Charlotte, Ford, Bernard chega, a Clementine tá lá e tem um anfitrião junto com a Clementine e ela foi programada pra acreditar que esse anfitrião é um convidado. Aí o anfitrião enfia a porrada nela, uma cena até difícil de assistir, né? Assim, é bem pesada. Só que aí na hora que vai acontecer de novo, que a Clementine tem que seduzir o cara, ela reage e espanca o cara, né? E até mata o cara, na verdade. Isso foi tudo pra uma armação, lógico. Nisso, o irmão do Thor
ele chega na salinha, que a Clementine tá, com a arma já pronto pra, se ela fizesse alguma coisa com ele, atirar, ela vai pra cima dele, passa pra cima dele e ele atira nela, mata ela. Por causa dessa situação toda, o Bernard acaba não acusando o Ford e é demitido. E o Ford fica só de olho, né? Fala nada, ele fica de olho ali. Aí a Maeve aparece no laboratório com o Coreia e com uma outra mulher, com um tiro no peito, né? Não aparece o tiro, mas ficou claro que ela que provocou aquilo pra voltar pro laboratório. E ela fala com o Coreia que ela quer subir, né? Ver o que tá acontecendo. A Coreia fala que não, que é impossível. Até que eles vão pra lá e ela presencia a lobotomia da Clementine. Que aquele outro amigo do Coreia tá fazendo a lobotomia nela. Então isso é uma motivação a mais pra Maeve, né? Que a amiga dela tá se fudendo ali. E agora uma parte muito interessante, né, do episódio, que foi o Bernard, o arco do Bernard. Ele primeiro aparece sonhando com o filho. O filho dele que morreu. Isso. E também um detalhe rápido, um cara vai falar com o Bernard, perguntando da Elsie. O Bernard falou que ela ficou de encontrar com ele, né? Só que ela sumiu, ninguém sabe onde ela tá. A Elsie foi pega no último episódio, né? Ela pediu pra ser pega e foi pega. Foi burra. Depois da demissão do Bernard, que a gente já falou aqui, ele foi lá tirar satisfações com a Teresa, né? Ver o porquê, né? O que aconteceu. Qual foi. E ele nessa hora conta pra ela que sabe que é ela que rouba as informações do parque. E aí que a coisa começa a esquentar. Ele resolve levar a Teresa na casa da família do Ford, que foi construída lá pelo Arnold, que a gente viu no outro episódio. E eles entram na casa e não tem ninguém na casa. E aí que começa a ficar muito misterioso. Porque a Teresa fala, onde essa porta leva? O Bernard fala, que porta? Mas se você prestar atenção, em certo ângulo, quando o Bernard tá vendo, não tem porta realmente. Mas quando ele vira, parece uma porta. Que é aí que começa, que porra é essa? Aí eles entram pela porta e descem num laboratório escondido no porão, né? Isso, um mini laboratório, né, parece. E aí que eles olhando pelo laboratório, a Teresa encontra ali os projetos de anfitriões feitos ali, provavelmente. Primeiro foi o Fordinho pequeno, depois foi a Dolores. Aí fica um mistério ali, quando a gente vê é o Bernard, sabe? O Bernard. É que é uma teoria que já... Uma teoria antiga não, mas é uma teoria que já vinha se formando e confirmou dessa vez. Ele é um anfitrião, então. Mas é isso, é uma coisa que ela se torna óbvia, se você leu muitas teorias, ela fica óbvia pra você. Só que a construção da cena pode ser foda e a teoria confirmar sendo óbvia. Mas se a construção for foda, como foi, vale a pena. E foi assim, valeu a pena. E aí detalhe, quando ela mostra pro Bernard o projeto dele ali, ele se vê, ele fala aquela frase que o Hector falou e o Dolores também. Isso não me diz nada. Então aí que, porra, foda, né? Caraca. Aí o Ford chega, o Ford aparece. Aí a treta rola solta. Então o Ford tem uma conversa ali com a Teresa, o Bernard, ele fica num canto assim meio que sem entender, e a Teresa dá a entender que vai contar pra galera toda, pra Charlotte, pra todo mundo, sobre isso. Ela é burra, né? Porque, né, ali já fica claro que vai lá. Aí o Ford programa o Bernard mata a Teresa, brutalmente, né? Então, provavelmente a Teresa vai ser substituída por um anfitrião, né? Na forma da Teresa, como acontece. Pra ninguém desconfiar que ela foi morta. Até porque a Charlotte vai atrás aí. Então agora vamos às teorias, ou então coisas que se confirmaram aí. Isso. Primeiro de tudo, a porta. Como eu falei, o Bernard não vê a porta, isso fica claro pra gente do ponto de vista dele. Isso, Jonatas, pode ter acontecido alguma vez essencial, crucial antes nessa série. Sabe quando? Quando no episódio 3 o Ford mostra a foto do Arnold e do Bernard. Aquele ator que tá junto com o Ford na foto é o pai do Ford. Isso. É o mesmo ator que faz o pai dele. Aí, pô, não é o Arnold, o pai dele, né? Só que se você prestar atenção, tem um espacinho ali do lado do pai do Ford na foto. Ou seja, se o Bernard foi programado pra não ver aquela porta, ele pode ter sido programado para não ver o Arnold na foto. Que talvez seja ele. Que ele não se vê como o Arnold na foto. Entendeu? Nem ele sabe disso. Ele, no caso, o físico dele baseado no Arnold. Como o garotinho foi baseado no garotinho Ford também, né? E mais uma outra coisa também. Esse laboratório no porão já apareceu antes. O Bernard tá falando com a Dolores nesse laboratório, acho que no segundo episódio ou no terceiro, quando ele mostra o livro da Alice pra ela. Essas imagens aí deixam claro, né? Claro. Só que um detalhe, e se não for o Bernard conversando com ela? E se for o Arnold em pessoa, naquela época, conversando com a Dolores? Aí é questão da teoria da outra linha do tempo. Então, provavelmente, se você assistir de novo a série, você vai perceber algumas coisinhas do Bernard de Android, né? Por exemplo, quando a gente vai conhecer a casa do Fordinho lá, com a família dele, do nada o Ford aparece. Não é do nada, ele apareceu na porta, só que a gente estava do ponto de vista do Bernard, não dava pra ver aquela porta. Então o Ford não aparece do nada ali, ele não dá um teleporte. Ou então tinha até a teoria de que ele congelou todo mundo e apareceu. Não, ele surgiu de uma porta que o Bernard não conseguia ver, não podia ver. Então, Jonathan, já que eles são programados para não ver certas coisas,
Quanta coisa a gente tem que pensar agora, né? Isso é um fator novo, um elemento novíssimo agora para as suas teorias, para as nossas. Quantas coisas a Dolores pode não ver, sabe? Caraca, muita coisa. Mudou, o jogo mudou agora, o jogo virou. Então é isso, pessoal. A gente tá gostando muito de fazer esses reviews, né, de Westworld, né, porque não pode falar de forma diferente. Não pode falar Word. Mas não pense você que é fácil analisar tudo isso, é muita coisa, é muita informação. Então se a gente perder alguma coisa aqui, não falar alguma coisa, coloca nos comentários até para ajudar a gente, ajudar o pessoal que está assistindo o vídeo também para ler nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente na divulgação. Como eu já falei, comenta aqui o que você acha desse episódio. Se inscreva no canal para continuar recebendo reviews desse tipo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí. Confere nossas redes sociais aqui também na descrição. É isso aí, valeu!